Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Essa é a série de estudos Heróis da Fé e hoje vamos falar sobre José. O tema de hoje é José profetizando a saída do Egito. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Vamos falar um pouco sobre o nosso irmão José. José no Egito, né? Muitos chamam de José do Egito, na verdade é José no Egito. José profetizando a saída do Egito, profetizando acerca dos seus ossos, como diz, né? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Lembrando que quando Moisés saiu, ele disse para Faraó: nenhuma unha ficará no Egito. Os ossos de José foram levados. Isso é lembrado no momento que Moisés, anos depois, está saindo com o povo. Cerca de 430 anos vai acontecer. A profecia, ela rompe a esfera do tempo. A profecia, ela está na eternidade. Alguém, quando profetiza pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a profecia nunca foi dita por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então José estava movido quando ele deu ordem, dizendo: olha, vocês vão sair daqui, e quando saírem, eu quero sair com vocês. Levem os meus ossos. Glória a Deus pela vida de José. Olha, tem muita coisa para nós aprendermos sobre José, tá? O nome dele é Deus acrescenta, ou Deus aumenta. Gênesis 30, 24. Esse é o significado do nome José. Interessante que ele vai ter Manassés e Efraim, são nomes significativos também. Manassés é Deus me fez esquecer, porque ele foi vendido pelos irmãos. E Efraim é duplamente frutífero. Nos nomes dos filhos nós temos uma grande lição. Primeiro, Deus nos faz esquecer das traições, das mágoas, né, das coisas que nos fizeram, das calúnias, da difamação. Quando nós nos esquecemos e perdoamos, aí nós nos tornamos duplamente frutíferos. Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer, e Efraim, duplamente frutífero, querendo dizer que José, Deus acrescenta, né? Efraim, Deus acrescentou mais ainda. Bem, o sonho, tudo começa com a história dos sonhos de José. O capítulo 37 de Gênesis é um capítulo tão maravilhoso que a gente começa a ler e não quer mais parar. Principalmente quando começa a falar dos sonhos, né? Versículo 5 diz: sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Seu pai já o tratava de forma diferente dos seus irmãos, pois ele era filho da amada Raquel, né? E depois desse sonho, versículo 9, sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, Jacó, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Porém, Jacó, seu pai, né, guardava este negócio no coração. Ele dizia: esse menino tem um chamado. Deus quer fazer algo
com esse rapaz chamado José. Bem, ele foi muito fiel. Capítulo 37, versículo 2, diz que essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai, né? José era fiel e estava no meio de irmãos que se corrompiam, e ele trazia para o seu pai a fama dos irmãos. Ele era fiel ao seu pai, né? Na casa de Potifar, ele também permanece fiel, por mais que a mulher de Potifar viesse tentar seduzi-lo, ele permaneceu fiel ao seu senhor. A marca de José é uma marca de fidelidade. Na prisão, ele foi tão fiel que o carcereiro tirou férias. O carcereiro passou o comando da prisão para ele e disse: José, tá contigo, né? E tirou umas férias. Deixou tudo por conta de José. Tal era a sua fidelidade. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E finalmente no governo foi a mesma coisa. Faraó colocou o anel no seu dedo e disse: aqui no Egito eu só estou no trono, mas quem responde por tudo é José. Que maravilha, né? Vamos lá. A prosperidade de José. Bem, ele já era próspero na sua casa, né? No 37:3, quando disse que ele vestia uma túnica de várias cores. Na casa de Potifar ele prosperou e na prisão ele prosperou. Aqui eu estou repetindo, usando prosperidade, mas os mesmos tópicos anteriores, né? E no governo ele prosperou muito. Tudo que ele colocou a mão, Deus abençoou. E a vitória de José. Capítulo 41, versículo 45, diz assim, 41 e 45. E chamou Faraó o seu nome, o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Esse foi o nome dado por Faraó a José, Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Coisa linda essa história de José. Como eu disse, nós começamos a ler o capítulo 37. Geralmente, quando eu chego em 37 de Gênesis, eu vou terminar lá no 50, porque não dá para parar. É uma história muito cativante. Finalmente, né, na vida de José, na sua casa, não mais a casa de Jacó, mas a casa de José, lá no final, no capítulo 50, encerrando o livro de Gênesis. O livro de Gênesis já está gravado na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e lá você vai ver esse versículo explicado. Diz assim: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, teus servos. Eu na minha Bíblia marquei aqui, essa é a 5ª vez que os irmãos se prostram diante de José. Olha o sonho dele. Às vezes nós sonhamos e não entendemos, né, no contexto em que estamos, quando isso poderá acontecer. Mas quando Deus dá o sonho, quando o sonho é de Deus, as coisas acontecem. Deus me deu uma mensagem poderosa sobre José quando eu estava ministrando a live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Quando ele é enviado por seu pai, um varão o encontra no deserto. Ele está perdido, e o varão se apresenta para ele e ele pergunta, né, onde estão os irmãos, e o varão diz: eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. E aí Deus me deu uma mensagem: 7 coisas que aprendemos em Dotã. A primeira coisa é que nem todos os irmãos querem o nosso bem. Os irmãos jogaram ele no buraco. A segunda é que nem todos desconhecidos querem o nosso mal. Potifar tratou ele bem, todos no Egito trataram ele bem, o carcereiro tratou ele bem,
A mulher de Potifar tratou ele bem, só que queria tratar bem demais. Ele falou, também não, minha senhora, né? Mas todos trataram ele bem. E uma das coisas, das 7 coisas que aprendemos em Dotã, é que sonhador gera sonhadores. O sonho de José vai se cumprir. E onde ele passa, ele também sonha. Na cadeia, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E depois Faraó também sonhou. Porque sonhador influencia sonhadores. E todos começaram a sonhar. Ele vai lá e interpreta o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas secas, 7 espigas boas. E Faraó disse, que sabedoria é essa? Nem os magos, ninguém no Egito conseguiu interpretar. José interpreta o sonho e é colocado como governador do Egito. Aleluia. Gênesis 50, 24 e 25. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Aleluia. Moisés se lembrou disso e cumpriu essa promessa no momento da fuga, da saída do Egito. Agora, eu tenho uma coisa muito interessante que eu descobri sobre José, e eu vou falar aqui de forma rápida para vocês. É uma mensagem que Deus me deu. O choro de José. Quando os irmãos o encontram, ele chora várias vezes. E nesse choro tem uma cura interior. Vou provar isso para vocês. Gênesis 42, 24. Foi a primeira vez. Diz assim, isso aqui é o primeiro choro de José. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E o versículo 24 diz, e retirou-se deles e chorou. Depois tomou um deles, tomou Simeão dentre eles, amarrou perante os seus olhos. Por que José escolhe Simeão para ser preso? O mais velho era Rúben. O segundo era Simeão. Se lembre que quando ele foi jogado no buraco, o Rúben tinha saído. Quando o Rúben voltou, a gangue tinha votado por unanimidade e venderam José para os ismaelitas. Então, quem comandou a gangue na hora de vender José para o Egito foi quem? Simeão. Então, ele tinha mágoa dos irmãos? Sim, principalmente de Simeão. Então, aqui nós temos o primeiro choro de José, 42, 24. Ele estava ainda ferido. Ele mandou os irmãos de volta. Mas disse, mas vou fazer um negócio, eu vou me vingar. Ele chorou, mas ainda era um choro de remorso. Ele deixou Simeão preso. Isso é vingança. 43, 30. Mais à frente, 43, 30 diz assim, e José apressou-se porque seu íntimo moveu-se, porque o seu irmão, para Benjamim, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Segundo choro de José, quando ele viu Benjamim, vinha na sua mente tudo o que aconteceu, por que eles me jogaram no buraco, por que eles me prenderam, por que fizeram isso comigo? Um processo de cura interior. 45, 2. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. É o terceiro choro de José, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos. 45, 14 também diz, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. É o quarto choro de José. 45, 15. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Quinto choro de José.
46, 29. Estou com a Bíblia aberta. Continuamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada, mas agora sobre personagens bíblicos, os heróis da fé. 46, 29 diz assim: Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, de Jacó, seu pai, a Gósen, e, mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Esse é o sexto choro de José. 50, versículo 1, está terminando o livro de Gênesis. 51 diz: Então José lançou sobre o rosto de seu pai, aqui é no momento da morte de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Finalmente, Gênesis 50, 17, é o oitavo choro de José. Assim direis a José. Os irmãos inventaram a história, né? Diz que o pai tinha mandado eles falar isso. Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado. Rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. Ele nem se considerava crente, né? Mas eles inventaram que Jacó disse isso para eles, para os irmãos. Perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Aí José não suportou e chorou quando eles lhe falaram. Aí José diz: Meus irmãos, vocês não estão entendendo que foi Deus que fez esse negócio todo. Deus usou vocês, com a maldade de vocês. Deus usou vocês para que eu viesse para o Egito e alcançasse isso que vocês estão vendo. Então esse aqui é o processo de cura interior, é o oitavo choro de José. Aqui realmente ele perdoa de vez os irmãos, toda a mágoa de Simeão vai embora e aqui José está liberto. José, chamado de Zafanate Paneia, é um tipo de Cristo. Zafanate Paneia é Salvador do mundo. O que é tipo, pastor? Tipo é um personagem ou alguém que aponta para um outro personagem ou para uma instituição, como a igreja, né? Tem tipo da igreja, tem tipo de Cristo. É uma linguagem figurada da Bíblia, chamada de linguagem tipológica. Existe tipo e antítipo. Então José é o tipo, Jesus é o antítipo, Josué é o tipo, Jesus é o antítipo, Rebeca é um tipo da igreja, a igreja é o antítipo. Então José é um tipo de Cristo. Aqui tem algumas comparações, eu vou passar rápido. Se você quiser eu lhe mando aí, basta mandar um WhatsApp para mim que eu lhe mando essa aula. José e Jesus. José foi chamado de um filho amado, recebeu a importante missão do pai, testemunhou contra os pecados dos irmãos. Está aí comparando o que aconteceu com José e aconteceu com Jesus. Revelou-lhe a posição de louvor no futuro e foi odiado pelos seus irmãos, Jesus e José, José e Jesus. Seus irmãos conspiraram contra ele, José e Jesus. Vendido por 20 moedas, Jesus por 30. Foi tentado e não cedeu, José e Jesus. Um malfeitor morreu, o outro viveu, o padeiro e o copeiro. Lá na cruz, os dois ladrões. Recebeu todo o poder no Egito, Jesus recebeu todo o poder do Pai. Após seu estado de glória, tomou uma noiva gentia. Jesus também se casou com a noiva gentia. Glória a Deus, somos nós indignos. Reconhecido como Salvador e soberano pelo povo, Zafanate Paneia. Jesus também reconhecido como Salvador. Todos precisavam obter pão através de José. Quando chegavam a Faraó para pedir pão, eles diziam: vão a José. Eu não tenho pão não, vão a José. Nós também adquirimos pão com Jesus. Quando seus irmãos se humilharam, ele perdoou. Quando nós nos humilhamos, Jesus perdoa. Suas vestes foram salpicadas de sangue. As vestes de Jesus, Apocalipse 19:13, foram salpicadas de sangue. O nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. José profetizando a saída do Egito.
Aleluia. Deus abençoe, meus amados. Vamos terminar com a oração pela nossa vida, pela cidade de Jerusalém e pelo Brasil. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma live, Senhor, por mais uma série de estudos, os heróis da fé, que apresentamos a nossa vida, que apresentamos também a cidade de Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei, que apresentamos, Senhor, o Brasil. Pedimos que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja sobre a nossa nação. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live, com mais um personagem da galeria dos heróis da fé. Paz seja convosco.